Dermaclin Missões. Este é um trabalho voluntário mantido pela Dermaclin Aliança de Dermatologia e pela Dermaclin Excelice Cosméticos. Eu sou a doutora Sueli, sou médica e missionária, trabalho com a minha irmã Felícia, que é psicopedagoga e missionária. Meus irmãos, nós vamos atrasar um pouquinho o começo das aulas, porque nós estamos vivendo um evento mundial de grande importância, que vocês todos já estão acompanhando, né? Nós temos aí a guerra de Israel contra o Irã. E vocês estão acompanhando essa guerra nas mídias sociais, nas TVs. Talvez vocês estejam até um pouco confusos com tudo isso e até mesmo temerosos. Mas nós não precisamos temer, porque Jesus falou que nós ouviríamos rumores de guerras e muitas guerras, nações contra nações e reinos contra reinos. E Jesus nos alertou: não vos assustes, ainda não é o fim. Então, meus irmãos, eu vou fazer o seguinte hoje. Eu vou fazer um pequeno resumo do que está acontecendo da nossa história, para que vocês consigam se posicionar e entender. A história é muito complexa, então o resumo é bem resumido, é bem básico mesmo, para vocês entenderem o que está acontecendo e poderem filtrar as informações e buscar fontes de informações seguras. Então vejam bem, Israel vivia na terra de Israel até 70 anos após a ressurreição de Cristo. Jesus nasceu, Jesus viveu, teve o ministério dele ali, e Jesus disse que não ficaria pedra sobre pedra ali em Jerusalém, se referindo ao templo. E isso aconteceu 70 anos após. Então, Roma invadiu Jerusalém, destruiu toda a cidade, destruiu a nação de Israel e todos os judeus foram espalhados pelo mundo. Não tiveram mais pátria. Os judeus passaram 2000 anos, meus irmãos, quase 2000 anos sem pátria. Até quando esse século agora, em 1948, logo após o término da Segunda Guerra Mundial, então Israel foi oficialmente recebeu de volta sua terra e oficialmente foi habitar ali em Israel, naquela terra, desde 1948. São 77 anos que Israel tem a sua pátria de volta, ali onde teve a história de Abraão, de Isaac, de Jacó, toda a história do povo hebreu se passou naquela região. Então, há 77 anos, Israel voltou a ter a sua nação. Israel hoje está na sua nação. E o que acontece? Israel vem enfrentando muitas guerras ao longo dos anos e vem reagindo. Está ali. O que acontece com o Irã hoje? Vou dar agora um resumo para vocês sobre o Irã. Tá? O Irã é a antiga Pérsia, aquela terra onde viveu Esté, o grupo de judeus viveu ali, né? Havia uma população de judeus ali na Pérsia. A Esté, então, casou com o rei, se tornou a rainha. A Pérsia hoje é o Irã, essa mesma terra, né? Então, estou falando da antiga Pérsia, que mudou de nome e hoje é o Irã. O Irã, em 1900, bem recente, tá? Em 1979, fiz um resumo aqui bem resumidinho para vocês, 1979, houve uma mudança no regime político lá do Irã. Então, a Guarda Revolucionária assumiu o poder, derrubando a monarquia do Shah Reza Pahlavi. Então, o Irã era governado por uma monarquia. E após, então, esse conflito político, então, os iatolás assumiram o Irã. Sendo que a Guarda Revolucionária chegou ali e foi desenvolvendo um poder muito forte de opressão para toda a população de grande perigo. O Irã criou 3 grupos de apoio, tá? Militar, vamos dizer assim, mas que são considerados terroristas. O Irã criou o Hezbollah, o Hamas e o Houthis. Tá? O Hezbollah foi fundado em 1985. O Hamas foi fundado em 1986.
e os Houthis em 1990. Né? Então, de 1985, 86, 1990, essas três entidades foram criadas, foram organizadas pelo Irã, e essas entidades elas se dizem que elas são uma organização político-militar, mas elas são consideradas por quase todas as nações do mundo como terroristas. O Brasil não considera, que o Brasil faz parte da ONU, e a ONU não considera eles como terroristas, mas a grande parte do mundo, Estados Unidos, considera e faz parte da ONU também. Tá? Então, nós temos esses três grupos, Hezbollah, Hamas e Houthis. O Hezbollah está no norte de Israel, tá? O Hamas está ao sul de Israel. O Houthis está mais para o leste de Israel. Essas três organizações são financiadas pelo Irã, e eles desenvolveram um arsenal militar grandioso, com drones, com mísseis balísticos, mantido pelo Irã. E eles têm um lema, eles têm um objetivo na vida. Você já deve ter ouvido isso em algum momento na mídia simples, né? Na mídia comum, em que eles sempre dizem: morte à América, morte a Israel. Inclusive o Hamas sempre fala: sábado mataremos judeus, domingo mataremos cristãos. Então todos nós, cristãos, judeus, nós estamos sob essa ameaça, qualquer lugar do mundo que nós possamos estar. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Então, o que acontece? Chegou um momento, porque o Irã começou a construir uma quantidade de armas, de mísseis balísticos muito grande, e se preparando para construir a arma nuclear, com o objetivo de destruir Israel. Você sabia, eles sempre falaram, quando eles tinham um míssil novo, eles apresentavam à mídia, e ali estava escrito: morte a Israel no míssil. Né? Isso foi visto pelo mundo inteiro. Não sei se vocês alguma vez viram, se vocês se lembram. Então chegou um momento que não houve mais negociação para parar a produção de arma nuclear, porque outros países podem ter e o Irã não pode ter. Há uma história política grande por trás disso, tá? É verdadeiro, tá certo? O Irã não pode, porque o Irã assumiu o compromisso de que não iria produzir arma nuclear. E como é que está produzindo? Produzindo de modo muito perigoso, de modo ameaçador, para destruir Israel. Então, Israel é o Davi lutando contra Golias. Israel é o Davi em termos de território, pequenininho no meio desses grandes, gigantes. O Irã é um país imenso, muito grande territorialmente, né? Então, é o Davi que se levanta agora contra Golias. Nós estamos vendo isso, Davi se levantando contra Golias. Meus irmãos, Deus é justo. Deus é justo. Israel não será destruído, porque a promessa de Deus está escrita aqui nas nossas Bíblias, tá? Está escrito aqui na Bíblia. Meus irmãos católicos, meus irmãos cristãos, nas nossas Bíblias está escrito isso. Não haverá destruição, porque é a promessa de Deus. Esses países estão se levantando. Qualquer pessoa que se levanta contra Israel, essas pessoas, elas perdem, elas não são abençoadas. Então, meus irmãos, nós vamos fazer uma oração para o nosso povo de Israel. Nós vamos orar. Nós podemos utilizar os salmos para a oração. Tá? Eu vou mostrar aqui para vocês. Nós temos o Salmo 20, que é o salmo que um dos rabinos, ele pediu que nós orássemos. Tá? Podemos orar todos os salmos, podemos fazer orações como nós quisermos fazer. Um rabino lá em Israel reuniu, inclusive um rabino ortodoxo. Eu tenho muito carinho, muito respeito por todos os rabinos, sejam eles ortodoxos ou sejam eles messiânicos, e ele pediu que nós fizéssemos orações. Ele instruiu 3 salmos: o Salmo 20, o Salmo 121 e o Salmo 30. Então nós vamos fazer a oração agora com o Salmo 20. Ao mestre do canto, um salmo de Davi. Que o Eterno te responda no dia da sua tribulação e te traga a um refúgio seguro, o nome do Deus de Jacó. Que de seu santuário te envie auxílio e que de Sião te traga amparo.
que com prazer aceite todas as suas oferendas, conceda o desejo do seu coração e realize os seus desígnios. Que nos rejubilemos em tua vitória e ergamos estandardes em nome do nosso Deus. Atenda ao Eterno todos os seus anseios. Agora sei que o Eterno trará vitória ao seu ungido. Ele lhe responderá do seu santuário celeste com a força salvadora da sua destra. Alguns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós somente no nome do Eterno nosso Deus. Aqueles caem e sucumbem, mas nós nos erguemos e nos revigoramos. Salva-nos, ó Eterno, responde-nos, ó nosso Rei, no dia em que te invocarmos. Meus irmãos, Salmo 20, Salmo 121 e Salmo 30, vamos nos unir em oração. Daniel orava e jejuava. Não vamos pensar, esse mundo tão vasto, tão longe, tão distante, tanta maldade, tantos mísseis, arma nuclear, eu vou fazer uma oração, vou pedir a Deus para parar tudo isso? Vamos orar sim, porque a guerra não é só da carne, é uma guerra espiritual, meus irmãos. E é na oração. Nós não precisamos pegar nas armas. Nossa missão não é pegar nas armas. Nossa missão é sustentar os nossos soldados que estão lá em guerra. A força de defesa de Israel, que estão lá batalhando pela pátria de Israel. E nós podemos sustentar na oração. Ok, meus irmãos? No próximo vídeo, vocês vão assistir às aulas, que nós voltaremos com o projeto logo em breve. Que Deus abençoe a todos nós.